Olá para você que acompanha a programação da TV Polo, está começando o Embaixada Brasil, o seu programa de viés político aqui na TV Polo. Você acompanha o nosso programa através do site YouTube e também pelo site da TV Polo, o tvpolo.org.br. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês um dos jornalistas mais importantes dessa Baixada Santista. Luiz Roberto Raposa, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um abraço para você que nos assiste. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aqui com o pessoal do Embaixada. Um trocadilho estranho, Embaixada. Você que está em casa, está pensando, pô, eu não jogo bola, por que esses caras estão falando Embaixada? Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado ao Luiz. Um grande abraço para vocês. Vamos bater um papo, Cubatão, Brasil. Vale a pena você acompanhar. Hoje o bicho pega. Vamos falar também de futebol, hein? Falando de Embaixada, só de futebol. Oremos. Luiz. Daqui a pouco, né, Thiago? A gente ficou sabendo aqui em off o time de coração do Luiz Roberto Raposo. No final do programa, revelação, a gente fala hein? para vocês importante. aí de casa qual o time de coração do Luiz Roberto. Luiz, obrigado pela sua presença, viu? Todo mundo sabe. Eu sou um sofredor, gente. Eu sou um sofredor. Hoje eu sou um sofredor. Chiquinho sabe disso. Eu acho que já mataram a charada, então, mais ou menos. Gente, rápido intervalo, o Embaixada Brasil volta já. Estamos de volta com a Embaixada Brasil aqui pela TV Polo. Hoje com Luiz Roberto, o Raposo. Eu quero que você me... Exato. Eu quero que você explique para o nosso espectador de onde veio esse Raposa. Olha, é interessante essa história. Quem me conhece, já me acompanha há tanto tempo aqui, e nós que viemos fazer um trabalho em Cubatão, depois de falar um pouquinho da história do nosso programa, de tudo isso que está acontecendo aqui. Como é que começou o Raposa? O Raposa começou lá atrás. Esse personagem, que é um personagem Luiz Roberto, o nome é Luiz Roberto, mas o Raposa é que deu uma... Um chamo. uma estilingada. Ele começou com um vereador chamado Romeu Magalhães, que eu prezo, Luiz, eu prezo pela capacidade política do Romeu Magalhães. Bem, o Romeu ele foi vereador da casa durante 27 ou foi... 26 anos. 26 anos? 26 anos. 26 Foi anos. vereador da casa durante 26 anos. Seis legislaturas. Passou por diversos partidos, né? Compôs oposições e situações a vários prefeitos municipais. É de um bairro popularmente bem histórico e bem característico da cidade, que é o bairro da Fabril. Luiz, falando tanto assim de política regional, de política municipal, gostaria que no nosso Já programa... quer entrar já nas perguntas? Não quer saber do que eu do Raposa? Deixa eu terminar o Raposa. Calma. Esse homem tá... Ele tá hoje demais. O que eu queria era aproveitar... Luiz na mesa, cara. O que eu queria era aproveitar o conhecimento que o Luiz tem. Mas deixa eu te falar bem rapidinho. Olha, você de casa, a história do Romeu Magalhães, o Romeu Magalhães estava numa sessão e eu estava João Ivaniel, tinha umas raposaças lá, né? Aí eu vi o jeitinho do Romeu andar pelo salão do plenário. Aí eu falei, puxa vida, porque eram bastidores da política que eu fazia, o Jornal de São Vicente Jornal e o Jornal Vicentino, e depois eu fazia um outro jornal que estava da Praia Grande, o Gazeta de Praia Grande. Aí eu precisava de um personagem, caramba, eu li aquele senhor passando. Aí veio na minha cabeça, parece uma raposa, dito e feito. Aí eu coloquei Raposa andando, marquei, né? Deixei ali, escrito ali. Aí eu cheguei em casa para fazer a coluna, aí eu falei, puxa vida, o que eu vou usar assim? E eu recebi duas informações naquela noite, do seu Romeu, que era líder do prefeito. E duas informações de bastidor. Até então o prefeito era o... Ney Serra. Ney Serra. Aí eu fiquei cabreiro, eu falei, puxa vida. Aí o Romeu falou, olha, você é novo aqui, tal. Aqui eu não estou vendo o Maneco, tal. Falecido Maneco, Deus o tenha, gente finíssima, meu professor, grande Maneco. E aí eu perguntei para ele assim, seu Romeu, tem uma novidade boa aí pra gente e tal? E naquela época tinha o Jaiminho e tinha um outro operador de som, que tinha a mesa ali, o Jaiminho controlava a mesa de som. E eu ficava com o meu gravadorzinho do lado da caixinha, que tudo que eles falavam na discussão, eu apertava o play, para ter uma ideia do que eu ia fazer depois, né? Aí ele veio e me trouxe duas informações. Mas veio com aquele jeitinho, raposinha, andando. Aí eu falei, Raposa. E ele ficou, por que não? Ele ficou sabendo? Ficou até, ele sabe até hoje que ele é a minha inspiração. Ele sabe até hoje. O jeitinho Raposa. O jeitinho, pode ver o jeito do Romeu Magalhães. Você conhece o Romeu Magalhães? Presta atenção
um andar do modelo. Você acha que isso serviu até porque Raposa é um apelido que se usa muito no meio dos bastidores políticos, né? Raposa é aquele político hábil que sabe negociar. Isso ajudou muito na tua carreira como jornalista político? Lógico, isso não tem dúvida. Porque todo mundo hoje fala, poxa, segundo uma raposa felpudíssima, quando eu coloco felpudíssima, porque é uma raposa de bom trânsito, excelente trânsito. Quando eu coloco um shampoo italiano ou shampoo francês, aí é outro nível. Que a raposa felpuda, ela conhece Existe a bem. raposa felpuda, a raposa felpudíssima, a raposa com shampoo e pelo nobre. Pelo nobre. Esse é o que é bom, Thiago. Então, Esse é aquele. Então vamos buscar os conhecimentos do Luiz como raposa de pelo nobre. Pelo nobre. Agora, Pode né? ir, pode ir. A raposa felpuda, além de andar por Cubatão, acredito que a raposa felpuda também conheça bastante da Baixada, do Estado, do Brasil Sim, e também de política internacional. A sua opinião como jornalista tão experiente que já atua em diversos veículos, como você avalia hoje Coberturas a crise internacionais, internacional da inclusive, Venezuela? Venezuela hoje, sinceramente, o tal de Maduro já caiu de Maduro, né? Se você pensar bem de tudo aquilo que o PT financiou, o Nicolás Maduro financiou a Venezuela, e hoje, pena que uma parte do Brasil, lá no norte, dependa da energia da Venezuela. Roraima, né? O que é lamentável nessa parte. Mas a Venezuela usou muito o nosso BNDES, o nosso bondoso BNDES. Se não me engano, Esse é o detalhe. o metrô de Caracas foi financiado pelo Mas não BNDES. tenha dúvida, uma empreiteira que ninguém conhece. Odebrecht, eu acho que não sei quem é essa empreiteira. É venezuelana ela? Talvez. Ah, talvez, legal. Digamos que a Venezuela tentou fortalecer o socialismo na América do Sul a partir do momento que o PT se fortaleceu no Brasil, por ser o maior país Porque do o Hugo continente. Chávez ele entrou em 1998, não foi sim, isso? sim. O Lula entrou em final de 2003, ele assumiu, né? Então se caracterizou a partir daí. Né? Mas aí tem sempre aquela jogada, irmãos e etc., ou companheiros, que eles gostam de dizer, mas sinceramente, para mim é uma página virada. Nicolás Maduro, para mim, ele só não está. É que os caras não querem brigar com a Rússia, os caras não querem brigar com a China, sabe? Ninguém quer, logicamente, uma terceira Hoje guerra não, mundial. hoje não, mas eu acho que um dia desses, lendo na Folha, tem alguns analistas opinando que essa crise vai acabar se estendendo um pouco, porque imaginava-se que o Maduro tivesse mais fraco. Sim. E, na verdade, ele está resistindo. Ele está resistindo. Mas até quando? Esse é o detalhe. Tá, Até eles quando, falam gente? que as tropas ainda são leais O a que ele. seria melhor para a gente? Fala, Dani. Qual o posicionamento O que seria melhor? Qual o posicionamento com do certeza governo, seria o Guaidó. Bolsonaro hoje? Qual o melhor posicionamento que ele tem a tomar perante a situação? Quando ele recebeu agora o presidente, né, entre aspas, Guaidó. O Guaidó falou que está sofrendo pressão, ameaça de morte. Veio já pedir uma guarida para o Brasil. É a pura realidade. Já deixou a portinha aberta, ou entreaberta. Está na cara, nesse encontro que teve o presidente Bolsonaro. Tu acha que vai ter alguma intervenção militar? Eu acho que vai ter. Acho que Mas por acontece parte agora. dos americanos, tu acha que o Brasil vai ter que Via apoiar Brasil. via Brasil? Via Brasil. A partir de qual momento você Brasil e percebeu? Colômbia. Brasil e Colômbia. Hein, Luiz? Cuidado com a Colômbia. A partir de qual momento você percebeu que é possível a intervenção e por que ela se inicia a partir de território brasileiro? Porque, pelas palavras do general Mourão. Mourão que esteve lá na Colômbia. Ele teve lá na... Lá em Lima, desculpa, lá no Peru. E aí já foi debatido Teve uma isso. cúpula, né? E ele já falou bem claro ali. Ali ele foi claríssimo. Cuidado com o Brasil. Cuidado com os países aliados. Ele é um só. Nós somos muitos. Só isso. Tá? Gente, É uma das falas. eu vou ter que interrompê-los. Lógico. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Excelente. E o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. Até já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Estamos de volta com a Embaixada Brasil, aqui pela TV Polo. Hoje recebendo o Luiz Roberto O Raposa. Porém, sem Demúcio. Demúcio é meu primo de terceiro grau. Fazer propaganda, hein? Segunda a sexta lá na Rádio Visão 92.5. Isso. E também Jornal no da Cidade. YouTube.com/Raposa Cubatão, você assiste o programa Jornal da Cidade diariamente necessário. Diariamente necessário, é isso aí. Belo bordão. É. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro e também sua base aliada, vamos dizer, do PSL.
Tem muita gente analisando também, via imprensa, que o PSL anda batendo cabeça, tendo muita dificuldade, falta experiência para o governo Bolsonaro. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo o seguinte, o Bolsonaro, depois que operou, depois que tirou aquela bolsa, ele se reuniu com a imprensa, ele vai fazer todo mês um café da manhã. Eu já acho uma boa. Com a imprensa aliada dele? Não. A imprensa em geral. Geral. Estavam todos representados hoje no café com o presidente. Eu acho isso interessante, Luiz. Por quê? É um caminho, se você pensar lá atrás, como gosto de falar aqui os políticos locais, do antigo governo, o presidente Lula deu uma coletiva, durante o primeiro período de governo dele. Uma coletiva. E nunca se reuniu com a imprensa. No segundo mandato, ele começou a se reunir. Aí já, aquela coisa, porque já está pensando já lá na frente. Obviamente, é um cara inteligente. O Bolsonaro já começou bem. Eu achei que ele já começou bem pelo seguinte: passou essa fase física dele, né, já está recuperado, ele já começou a conversar com os maiores membros da imprensa. Os maiores jornais, televisões, rádio principalmente, que eu acho muito legal. Deu toda a guarida para conversa aberta. Não teve pauta. A respeito da imprensa, isso é importante. Você acha que a assessoria, quem toma conta da comunicação, da fala, dos argumentos do presidente hoje, é uma equipe de profissional, ou isso está na mão dos filhos? Até que ponto os filhos estão atrapalhando o governo Bolsonaro? Falha a comunicação do governo? Tem. Aqui, como tem falha aqui com o Batão. Aqui, eu vou dar uma ideia aqui. Não temos um porta-voz na nossa prefeitura. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o local aqui. Tem muita coisa para se falar. Mas hoje o Brasil tem um porta-voz. Por mais que você aperte, fale, procure e tal, o que vai provocar no jornalista? Vai procurar mais as fontes dele. As fontes dele vai ser importante. Porque ele vai ter um oficial. Tá ali, tudo bonitão, falou. Não é verdade? Um porta-voz. Hoje o Brasil, na comunicação do governo, principalmente nesse caso da Previdência, que o governo vai apostar muito na reforma da Previdência. Esse caso da reforma da Previdência vai ter pano para manga. Eu não estou vendo tanta força política assim, do governo, do PSL, que nem o Thiago falou, que está tudo na mão de quem? Do DEM, filho. Luiz, o DEM está por trás de tudo. Já que você fez as duas casas estão na mão do DEM. Comparação, por isso mesmo. Já que você fez a comparação do governo federal com a cidade de Cubatão, você citou que Cubatão poderia ter um porta-voz. Sim. A imprensa hoje, espero que isso mude, ela estava muito concentrada em você. Sim. E eu quero ver Cubatão cheio de jornalistas, cheio de veículos, para até termos mais desse tipo de conversa e desse debate. Houve um caso em que o prefeito Ademário entrou ao vivo no seu programa. Sim. A respeito da morte de uma menina na Vila Natal, até bairro Cujo, onde o próprio prefeito reside. E houve trocadilhos, o prefeito falando que você não apurou, que faltou apuração da sua parte no caso. Mas eu escutei, depois até acabei escrevendo um artigo para isso. Mas eu também achei que faltou um pouco de assessoria, porque se eu sou assessor do prefeito, eu também não deixaria ele entrar para debater ao vivo com você. Eu acho que existe a blindagem nesses casos, entendeu? Como você definiu esse papo? O que você achou do momento que você viveu e como isso terminou? Eu gostei dessa astúcia da pergunta do Luiz, é interessante. Foi um fato que para mim marcou muito e deu audiência. Os WhatsApps da vida aí, todo mundo. A audiência foi o assunto da semana? Da semana inteira, do quase o mês todo até. Dentro da Câmara, então, só se falava nisso e onde eu ia. Então, olhando para além da verdade, eu disse para o prefeito, naquele dia, que quando eu cheguei no programa, era 15 para as 8 da manhã, e eu já trago tudo pronto de casa, já sei que as horas que vão entrar, eu tenho já a lista de telefonemas, eu tenho tudo aqui. Até tenho umas cópias aqui que eu trago, de jornais, tudo que vai entrar, as manchetes de todo o Brasil. Eu leio muito, eu acordo cedo, 5h30 da manhã. Então eu digo para muito, desculpe o termo, babaca, que fica aí pelos WhatsApp da vida, pelo Facebook, que não vai procurar notícia. Eu recebo, graças a Deus, depois de tanto tempo, eu recebo porque eu já formatei o meu público. Então o que aconteceu, Luiz? Eu sentei às 15 para as 8 no programa. De repente eu recebi de uma moradora, da tia da menina, que tinha acabado de falecer,
que uma carreta passou por cima da cabeça. Na sua visão, ali foi uma fonte segura, por isso que você noticiou. Logicamente. Eu tenho um áudio até hoje do choro da mãe, da tia falando aquilo, porque a mãe não tinha sido avisada ainda. A tia estava levando a sua filha, no caso a prima da menina, passou e viu aquela movimentação. Aí veio o desespero do motorista. Só que, Luiz, vou resumir para você. A CMT errou. Tanto que tentaram me processar. Seu Benaldo, o superintendente da CMT, foram lá no terceiro DP fazer um boletim de ocorrência contra mim. Para quê? Você chegou a opinar também? Você deu a sua opinião por Lógico, que o acidente? lógico, porque se eu não me engano, você falou que houve um faltou erro. um semáforo ali, alguma Houve coisa. um erro, porque foi feita uma obra, a carreta, o rapaz mora há mais de 20 anos lá. E todo dia ele entrava direto naquela rua. E não havia sinalização. Não me veio me dizer, tinha obra, mas não tinha sinalização. As crianças deveriam ter às 7 horas da manhã, ou melhor, às 6h30 da manhã, Horário de pico de criança. uma viatura da CMT Gente, claro. piscando o agente, uma fita para as crianças passarem por ali Sim. e embocar. Por quê? Se tem uma viatura ali e um agente ou 2 agentes, o rapaz da carreta, eu peguei o depoimento do cara. Eu trabalhei em cima do depoimento também do motorista. Depois eu repercuti, que eu não vou dar moleza, porque o prefeito estava mal assessorado, que nem você falou. O rapaz foi claro. Eu moro aqui há mais de 20 anos. Quando eu entrei na rua, não tinha nada. Era um depoimento. E todo mundo viu. Depois apareceu isso tudo. Ah, gente. Ainda falando de imprensa... Eu não acusei que o prefeito foi culpado. Eu disse que houve falha. E eu chamei a atenção do prefeito. Eu ouvi, eu tô Apenas acompanhando. isso. Tá certo? Ainda, Vou deixar claro. ainda sobre questão da O imprensa. que você faria às 15 para as 2 da manhã com a tia chorando da morte da sua sobrinha? Na minha opinião, eu consideraria uma fonte segura. Com Né? certeza. Se eu tivesse alguém muito rápido lá que eu pudesse apurar para me dar mais informação também, mas eu partiria a confiar. Mas como o jornal é vivo, você tem que noticiar. Tem. Sim, sim. Então você fiz tem a que vida. noticiar. Sabe por quê? Né? Porque eu recebi vídeo. Eu vi o corpo, eu tenho aqui no meu celular. Eu vi o corpo da menina. Aí eu pensei, sabe em quem, Luiz? Na minha filha. Que está aqui nos estúdios, a É, Gabi tá aqui. acompanhando o papai. Tá? Eu pensei na minha filha. Podia ser minha filha, meu amigo. E aí? Como é que tu entra 8 horas da manhã no ar? Vendo aquilo? Fala pra mim, Tiago. Luiz, castigar. me diga Tu tem que ir. apenas para Segurar finalizar esse assunto. Pois é. Depois no começo do programa, acabamos lendo o currículo do Luiz, com passagens por diversas emissoras de TV, rádio, enfim, Nossa. aqui da região. Como você se sentiu como profissional de jornalismo, vendo uma situação daquela, onde o prefeito se expôs de uma forma direta no seu programa, sendo que você já foi assessor, já trabalhou com político de imprensa, como? Como houve você, um como erro, você né, avalia da a parte situação da- da imprensa de Cubatão hoje? Assessoria. Em 1 minuto. Em 1 minuto? Porque está vindo o intervalo. 1 minuto? Simples, Luiz. Simples. Ainda, eu vou dar uma nota 6. Você acha que os políticos não estão valorizando o profissional de jornalismo Não. para levar para trabalhar em seus gabinetes? Não. Os políticos estão E aqui preferindo ainda cargos tem- eleitorais. Você deu O nota povo 6. não sabe o que é uma comunicação. O político de Cubatão não sabe o que é uma comunicação. Só isso. Você Não deu sabe. nota 6 O e a radiojornalismo eles não sabem o que é isso. Infelizmente. Você deu nota 6, mas a média? 7. A média então tá com nota vermelha, foi reprovado. Não dá reprovado ainda. No meu tempo ainda passava. Gente, vou ter que interrompê-los Nossa. novamente. O programa tá bom. Mais um rápido intervalo e o Embaixada Brasil volta já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. De volta com o Embaixada Brasil aqui pela TV Polo. O nosso convidado hoje é Luiz Roberto O Raposa. Eu vou falar alguns meios de comunicação Vamos lá. que você passou. São 35 anos de profissão, é isso? Já. Beirando já. Vou me aposentar, mano. Chega. Rádio Guarujá, Rádio Isso. Cultura. Comecei lá. Começou na Rádio Cultura? Não, agora já. Na Rádio Guarujá? Madrugada. Na madrugada da Meu Guarujá? Deus do céu. Tem uma história aqui fora do hora eu conto. Ixi, É sério. Maria. Eu tô falando sério. Não brinco. Vamos voltar à Vamos lá. política aqui da cidade de Cultura, Cubatão. 22 anos na Rádio Cultura. Brincadeira, hein? 22 anos de Rádio anos.
Só na Rádio Cultura. AM 930 ou FM 106,5? AM 930. Depois o futebol pelo 106, depois que começou o FM. Mas muita coisa se passou. E 18, 20 anos a política. Só. O que ele tem de 35 anos é quase a minha idade. Com certeza, de idade. Vamos voltar à política. A política cubatense. A gente pediu uma avaliação do governo, mais ou menos, do governo Bolsonaro. Sim. E a avaliação do governo Ademar. Meu Deus. Como é que você vê o governo Ademar nesses quase 3 anos? Quase 3 anos. Interessante, né? Faltando 20 meses das eleições. Falta pouco. 20 meses não, faltando 20 meses para acabar. Vai acabar. Como diria o querido Roberto Avalone, exclamação. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Como acompanhei mesa redonda. Nossa Senhora, que foi o precursor de tudo isso. Que o Armando faz hoje em Santos veio lá de Roberto Avalone. Mas o governo Ademário hoje, o prefeito me deu já nesse tempo de governo dele, e deve ter dado para mim umas 6, 8 entrevistas, acredito eu, e entrevistas que não tem pauta. Comigo não tem pauta. Eu já falei para ele que comigo não precisa fazer isso. Eu conheço a cidade, eu conheço alguns detalhes da política e das necessidades. Eu já falei para ele. O governo Ademar hoje, ele está cercado aí de algumas pessoas que não está com a mesma vontade dele. Secretariado? Secretariado. Tudo se repercute, não, tudo se volta a um bom nível de secretariado, no caso. Tem alguns secretários que estão loucos para ser candidatos a vereador. E já estão começando já a fazer mais a política do que ser propriamente secretário. O governo, principalmente referindo-se ao caso dos professores, tem errado muito, errado demais. O que é isso? Assessoria. Isso é assessoria. O prefeito, às vezes, ele quer ser o paladino. Eu acho que o prefeito, quando ele recebeu a prefeitura, que foi uma eleição que não tinha ninguém nessa cidade, para bater o Ademar. Eu acredito que foi onda de partida em 2016 devido ao antipetismo. O início do antipetismo, mais declarado assim publicamente na mídia. Porque do jeito que estava a cidade... E a Baixada foi um reflexo disso, porque das 9 cidades, 7, se eu não me engano, estão sob o domínio do PSDB. Sim. Como foi a onda PSL agora em 2018. Agora, aonde o PSDB também? É isso que eu quero saber. Aonde o PSDB também? Em São Paulo, Bruno Covas. O tutor do nosso prefeito está fazendo uma péssima administração. Bruno Covas. Você já foi em São Paulo? Os buracos te cumprimentam na rua. Está pior que a manutenção aqui da nossa cidade. Te cumprimenta na rua os buracos. O que é isso, amigo? Luiz. Fala com isso. Então, prefeito, não vá pelo Bruno. Vá pela sua cabeça. Mas seja mais político. Ouça mais. E o futuro do PSDB? O PSDB foi o grande derrotado da seleção de 2018? Sim, com certeza. Isso aí, tá na cara. Cara crachá. É só olhar. Você acha que a política do PSDB está ultrapassada? Tá. Com tantos escândalos que vem aí ainda, tu vai ver o que vai acontecer. Você, por ser um jornalista que cobre há muito tempo E política... sempre gostei do PSDB, hein? Falo aqui claro e abertamente. Sempre gostei do PSDB de Mário Covas. Que segundo o prefeito Ademar, é o grande ícone político. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E agora o PSDB? Eu tive o prazer de entrevistar Mário Covas. Eu te contar uma passagem rápida, Tiago, coisa rápida. Claro. Você de casa. Eu estava na inauguração da praça o Márcio França, no primeiro mandato, quando São Vicente o Brasil fez 500 anos. Ano 2000. Isso. Eu estava com o Mário Covas, ela jogava Santos e Botafogo na Vila Belmiro. O Mário Covas chegou. Ia ser a abertura da encenação na praia, aquela coisa toda. E era 5 horas da tarde. E o Mário Covas falando, e eu lá embaixo, com o retorno da rádio, cobrindo ali. Pessoal, a equipe de esportes lá transmitindo o jogo. Aí o Mário Covas perguntava para mim: Baixinho, onde está o jogo aí? Tá perdendo, Botafogo. Ele botava a mão na cabeça, nunca vou me esquecer disso. Terminou o jogo, estava no final do discurso dele. Eu fiz assim, ó. Bom. Aí ele parou o discurso. Tá aí o Márcio França, que não me deixa mentir. O cara era um moleque, estava lá com a gente. Aí eu fiz assim, sem querer, fiz assim. Aí o Mário Covas olhou: Achei, quando foi o jogo? Aí eu falava assim. No meio do discurso. No meio. Aí eu falei: perdeu, ok. Resumindo tudo,
Tava com o Caio jogador, que hoje é comentarista. Caio. Tava dando entrevista pra gente. Tava com o Guido e eu lá com a linha com o Mário Covas. Aí o Edson me chama, fala assim: Luiz, você tá com quem aí? Tá com o prefeito Márcio França, aquela coisa toda? Não, eu tô aqui com o governador Mário Covas. Não, diga, governador Mário Covas. Governador, por favor. O Caio tá conosco e ele fez o primeiro gol do Santos, um gol de virada do Botafogo e tal. Eu só queria dar um recado. Aí passei, era aquele celular tijolão, aquele grandão, né? Aí passei pro Mário Covas. Aí ele pegou: menino, o negócio é o seguinte, você não tá honrando a camisa, blá, blá. O Caio sabe disso até hoje. Ai, cara. Deu um sermão. O que era para ser uma entrevista de 5 minutos, ficamos 25 minutos no ar. 25 minutos com o Márcio França, com a sua camisa branca, gravatinha. O Márcio lembra muito bem disso. Ele falou assim para mim: termina. Falei: depende do Mário. Deixa o Mário. Uma característica declarada agora dos políticos é profanarem o seu time do coração. Sim, né? sim, o Alckmin sim. é santista, Bolsonaro É palmeirense, o ex-presidente Lula Sim, corintiano. corintiano. E o Luiz Roberto. São Paulino, graças a Deus, São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial. Só isso. Mas a fase do São Paulo... É péssima, a fase é péssima, nós vamos melhorar. Se eu estivesse no São Paulo, eu faria uma grande limpeza, aí tu ia ver. Levar o Luiz Valentim para ser meu gerente. Luiz Valentim? Eu acho 250 mil por mês, tu não vai negar. Não. pelo dinheiro, eu acho que eu não nego, mas Celular. eu gostaria, se fosse para trabalhar em futebol, eu gostaria de trabalhar do outro lado da cidade de São Paulo, lá para a Zona Leste, né? Mas Lá no extremo da leste, lá 50 no... mil ele ia. Não, você Eu acho também, eu também é acho. pobre. Luiz, política de bastidores. Vai, vamos lá. Tá? O fato de você cobrir política o fez um jornalista tido por muitos bem informado. Como vem toda essa apuração? Como você faz para ter as suas fontes e noticiar de forma tão segura? É fácil fazer política de bastidores em Cubatão? Não, não é fácil. Eu já tenho um trabalho aqui há 18 anos, né? Eu comecei vindo da Companhia Santista de Papel, que eu trabalhava de dia na Companhia Santista de Papel, e por vontade, né? Por vontade, eu comecei a cobrir um jornal lá em São Vicente. E eu trabalhava às 7 da manhã e 5 da tarde. Pegava um ônibus a Fabril, descia aqui no centro, ia para a Câmara Municipal. E ali eu fui formatando amizade através do Romeu Magalhães, que me ajudou muito na minha vida política, na minha vida de profissional de imprensa. E ele foi dando dica, me apresentou para várias pessoas, tal. O Ney Serra também foi muito bom, foi uma fonte boa também como prefeito. E hoje, bastidores, como é que eu formatei tudo isso? Simples. A sinceridade, Luiz. Eu uso a sinceridade, assim como eu estou olhando para você, o Thiago, a sinceridade. Você tem a minha amizade na sinceridade. Agora, só não queira dar uma de bom para cima de mim. Querer passar alguma coisinha só para me prejudicar. É o que falta muito no jornalismo hoje em dia. É lógico. Você vai pela amizade, você tem aquele bastidor, você dá um tapinha nas costas, visita um amigo e tal. Normalmente, eu vou conversar com as pessoas. É numa conversa que uma pessoa fala um negócio, eu marco aqui. Tu arranca da pessoa. É lógico, é uma conversa. E quando o próprio prefeito, você está conversando, de repente ele falou alguma coisa que não era para falar. Ética, sinceridade Isso. e, acima de tudo, compromisso. É o que falta no jornalismo de hoje. Não tem nem dúvida. Você, estudante de comunicação social, aprende aí com o professor que Raposa. Isso, pelo amor de Deus, que raposa. Coitada da raposinha. Mas olha, eu me lembro de Dirceu Fernandes Lopes. Dirceu. Lembra de Dirceu? O professor Thiago, eu não fui quem professor fez na a lição. Católica Foi de a Santos. Da Católica, Sim, então eu me lembro dele. Sabe por que eu me lembro dele? Isso é uma coisa simples. Chiquinho, segura mais um minuto aí, por favor, rápido. Desculpa, Sim, direção. não, vai só um pouquinho só, Chiquinho. Eu me lembro do Dirceu quando ele falou assim para mim que o jornalista, a gente estava numa palestra, eu estava participando, e estava a Silvia também nesse dia. E ele falou que o jornalista, ele tinha que, não sei se esperar uma fonte, um negócio. Ele falou alguma coisa em relação a isso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Aí eu falei para ele, sobre a questão da imprensa, dos jornais que tinham na região. Que ali estava sendo uma fábrica de ilusões, o jornalismo na Católica. Como qualquer outro jornalismo, eu falei já uma vez na Unisanto. Porque nós temos poucos veículos de comunicação na nossa Baixada. O que é uma pena. A gente tem grandes profissionais. E grandes profissionais já saíram daqui. Tá? Grandes. E nós temos aqui uma família aqui, outra família aqui, um grupo aqui e um pequeno grupo ali. Só. É o que manda. Morreu a nossa imprensa.
Não é verdade? Luiz, Foi muito bom, né? Coisa o rápida, tempo né? está estourado, infelizmente eu vou ter que encerrar. Deus. Quero agradecer a sua presença. Obrigado, Thiago. Ouçam o programa do Luiz Roberto, Jornal da Cidade, lá na 92,5 Rádio Visão. Luiz Valentim. Agora é a vez do Luiz Roberto convidar a gente para o programa dele. Fácil, isso aí vai ser moleza. Nós vamos discutir muita coisa. E lá é aberto. Lá não tem esse negócio, não. Agradeço ao Thiago, agradeço ao Luiz, agradeço a você que está com a paciência de ver a gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Até outro dia aqui. Foi muito rápido isso aqui. Chiquinho, I love you. Embaixada Brasil termina por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau.